com esse título bem estranho: Estranhas Doutrinas de uma Suposta Igreja Evangélica. Como nós ouvimos já diversas vezes aqui nesta noite, o evangélico hoje no Brasil está vivendo um clima de mescla, de mistura de conceitos religiosos que se torna até difícil identificar quem realmente é crente no Senhor Jesus Cristo. E agora aparece no cenário brasileiro uma igreja com um título sugestivo, que você, lendo a placa dessa igreja, você só poderia admitir que se trata de uma igreja evangélica. Mas, na verdade, atrás deste título, Igreja Evangélica Cristo Vive, está um corpo doutrinário de estranhas doutrinas que nos surpreende e até nos apavora. Imagine que nós estávamos na Rádio Life por muitos anos, e num dos dias que eu estava respondendo perguntas dos nossos ouvintes, eu me surpreendi com perguntas repetidas sobre o jejum, se era correto o cristão jejuar hoje em dia, e eu fiquei pensativo: por que tantas perguntas repetidas sobre este mesmo assunto, dias após dias? Então vim saber que a rádio tinha cedido um horário para uma igreja evangélica e que essa igreja então estava pregando usando a Rádio Live. Eu consegui pegar o CD das transmissões deles e comecei a ouvir. E o apresentador então tenazmente combatia a prática do jejum, que não é uma doutrina fundamental da igreja, da Bíblia, é uma doutrina mais de caráter pessoal, que o jejum sempre é praticado por determinadas pessoas em momentos que ela mesma sente essa necessidade. Então fui ouvir quando um jovem estudante de faculdade teológica, ele estava consultando esse locutor da rádio, que era diácono dessa igreja, e ele dizia então, depois daquilo que estava ouvindo: o que é que eu vou fazer com toda essa bagagem que tenho aprendido na faculdade teológica evangélica? O locutor dessa igreja disse abertamente: joga tudo isso na lata do lixo. Olha, eu fiquei chocado. Como uma igreja evangélica podia dizer a um estudante de faculdade teológica, que estava praticamente no final do seu estudo, que todo o ensinamento que ele havia recebido devia ser jogado na lata do lixo. Eu tinha uma coleção de livros em casa, eu tenho quase uns 50 livros publicados por esta igreja, com esse título, Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu comecei então a estudar os livros. Aqui eu tenho vários desses livros: os 2 mistérios, Rudimento das Obras Mortas, Crescendo em Graça, Segunda Graça, Crescendo em Graça, Cristo é Deus, Crescendo em Graça, Autoridade de Cristo, Crescendo em Graça, Falso Livre-Arbítrio, Insuficiência da Lei, A Grande Meretriz, Deus o Autor de toda boa dádiva, Predestinação, Uma Visão de Deus, e outros muitos volumes que ficaram em casa. Eu estava com esses livros que havia ganho de certos crentes já por anos, mas nunca me deu
nunca sentia necessidade de estudar estes livros, porque não via que houvesse pessoas envolvidas com essa igreja. Aí comecei a estudar, paulatinamente, livro por livro. E eu cheguei então à conclusão que eu quero transmitir para os irmãos, partindo da citação do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9, quando o apóstolo Paulo, segundo alguns intérpretes dizem que ele é o escritor da Epístola aos Hebreus, diz assim o escritor: não vos deixeis levar em moda por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que se entregaram. Aqui está: não vos deixeis deixar levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Quando você ouvir um ensino estranho, uma doutrina estranha, tenha cuidado. Um pé na frente, outro atrás. Não vá apressadamente aceitar aquilo que você está ouvindo sem agir como fizeram os crentes bereanos. Ao ouvir Paulo expor a doutrina que para eles era nova, eles foram examinar nas Escrituras se aquilo que se falava por Paulo tinha apoio bíblico. Daí a palavra bereanos, pesquisadores, pessoas que examinam o que ouvem à luz da Bíblia Sagrada. Quem foi o fundador desta seita? Chama-se Miguel Ângelo da Silva Ferreira. Este escritor e fundador, ele se dá a si mesmo o título de apóstolo primaz. E ele, na última capa de cada livro, apresenta os títulos que ele diz ser neles formado. Ele diz que é executivo, professor, advogado, bacharel, mestre, doutor em teologia, PhD em ciências de religião, doutor em divindade, é formado pelo Raga Instituto de Singapura, Malásia, pela International School of Christian Communication, e ele vai indo por aí, e diz mais que ele foi agraciado com o título de teólogo do século pela Faculdade de Filosofia. O homem é grande. É membro da Ordem dos Teólogos Evangélicos da América Latina, fundador dos Ministérios Cristo Vive e da Missão Apostólica Graça de Deus, uma visão mundial, com sede no Rio de Janeiro, e colaborou com muitas igrejas em diversos países. Então, um homem que tem esses títulos e se apresenta com eles para, naturalmente, ter mais aceitação. Bom, ele diz, a princípio, quero fazer algumas considerações. Ele diz: em minha igreja há pessoas de muitas denominações evangélicas, e quando elas chegam, eu as recebo como eleitas e escolhidas do Senhor, por isso elas se sentem animadas por mim e por toda a igreja. Considero que minha igreja é uma cidade de refúgio para todos. Então veja, meus irmãos, que as igrejas surgem, as seitas surgem pela incapacidade dos evangélicos de tomar conhecimento primeiro a respeito daquilo que estão ouvindo, para saber se tem procedência de Deus ou não. Agora, você abrindo a Bíblia no livro de Efésios 4, versículos 11 a 13, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que Jesus deu à igreja pastores, mestres, doutores, evangelistas,
adventistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Dá pena, irmãos, sensibiliza notarmos como líder evangélico que nossos irmãos são facilmente levados de um lado para outro por doutrinas. Me desculpem a colocação, não sei se você conhece o sentido, doutrinas estrambóticas. Pega um dicionário. Coisa absurda que você, ouvindo uma palestra, você poderá concluir no final: nunca que eu seria membro de uma igreja dessa. Mas como é que os nossos irmãos são envolvidos tão facilmente, a ponto de um líder pregando numa rádio dizer para um estudante de faculdade teológica: põe na lata do lixo tudo o que você aprendeu? Isso é um desaforo. Isso porque falta o conhecimento. Como surgiu esta igreja? Este cidadão, Miguel Ângelo, com todos estes títulos, ele foi membro e obreiro de uma igreja que tem no Rio de Janeiro, a Igreja Pentecostal Nova Vida. O pastor dessa igreja, já falecido, chamava-se Robert McAllister, era pastor da Assembleia de Deus. Eu tive a oportunidade de ver programas de televisão do Rio transmitidos aqui para São Paulo. Este homem veio a falecer, seu filho tornou-se sucessor na direção da igreja, e esse Miguel Ângelo era membro dessa igreja, trabalhava operador da igreja, operador. Mas ele se envolveu com um grupo herético, cujo dirigente chama-se José Luiz de Jesus Miranda. Esse grupo que está se notabilizando ultimamente, que aparece em concílios ou com reuniões de católicos, como quando o Papa esteve aqui, e ostentam no braço desnudo uma tatuagem com o número 666, que no livro do Apocalipse 13, versículo 18, aponta como sinal da besta. Eles fazem questão de se apresentar com estas tatuagens, e o líder, este cidadão José Luiz de Jesus Miranda, ele diz abertamente: eu sou Jesus homem. Faz-lhe lembrar alguma coisa da Bíblia? Você lembra de Mateus 24:5? Surgirão falsos profetas e falsos cristos, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então Miguel Ângelo se uniu a este movimento e de lá criou a sua igreja, dando o título de Igreja Evangélica Cristo Vive, mas trazendo todos os conceitos religiosos desse grupo, com pequenas exceções que não são envolvidos. Bom, para todos nós cristãos, quando alguém pergunta qual a base da sua fonte de autoridade religiosa, você diz: aqui a Bíblia. Cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Então nós temos a Bíblia. Temos algum livro auxiliar a que demos a esse livro uma autoridade igual à da Bíblia? Não. Temos livros que nos ajudam, lições, mas nunca afirmamos que qualquer livro de qualquer escritor do passado ou presente tem autoridade igual à Bíblia Sagrada. Esta igreja se baseia, Igreja Evangélica Cristo Vive, não na Bíblia Sagrada, mas este cidadão que tem todos estes títulos, chamado Miguel Ângelo, ele traz para si um arcabouço de doutrinas que diz ele que recebe por revelações especiais de Deus, como se ele fosse um porta-voz
um canal de comunicação que ele recebe orientações diretas através de suas revelações. Eu estou pregando e ensinando o que nunca ninguém pregou, porque ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Esta é a razão da minha existência na obra de Deus, pregar com tenacidade nas rádios, na TV, nos púlpitos e em todos os lugares onde eu estou. Isso baseado em livros como Predestinação, uma visão de Deus, página 16, série Crescendo em Graça. Outra afirmação dele: pela primeira vez no Brasil, em 150 anos de Evangelho, se manifesta esta palavra de graça que vai colocar a Igreja de Jesus Cristo no seu devido lugar. Olha, irmãos, o Evangelho está 150 anos no Brasil, segundo ele, e o que ele está transmitindo através de suas revelações é tão espetacular que nenhum pregador jamais ousou ensinar o que ele ensina. Ele diz mais: o poder que está em mim é infinitamente maior do que aquilo que eu penso ou aquilo que eu peço a Deus. Então ele está dizendo da sua posição inigualável, incontestável. A Bíblia serve? Sim, parcialmente. Não é correto aceitar os livros da Bíblia Sagrada. Quantos livros nós temos na Bíblia? 66 livros. Quantos livros no Antigo Testamento? 39 livros. Quantos nós temos no Novo Testamento? 27 livros, somando então 66 livros. E esta igreja tem uma Bíblia mutilada. Eles se apresentam para você com a Bíblia neste exemplar, com 66 livros. Escute só: nós temos que aprender de uma vez por todas que Mateus, Marcos, Lucas e João, e grande parte da Bíblia Sagrada, foi escrita por judeus e para os judeus. A Bíblia é um livro essencialmente judaico. Muita coisa que nós fazíamos no passado é imitação de princípios e ordenanças judaicas. Do Gênesis ao livro de João, está contida e encerrada toda a lei e seu cumprimento. Quer dizer, de uma tacada só, ele elimina 4 evangelhos e agora engloba tudo, do livro de Gênesis ao Evangelho de João. Segundo o entendimento dele, tudo isso fazia parte do Antigo Pacto. Isso é um desconhecimento da Bíblia Sagrada, porque na Bíblia apresenta-se a lei de Deus contida nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros faziam parte do pacto da lei. Mas dizer que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos eram também abrangentes pela lei, desculpe a colocação, mas é uma ignorância na divisão da Bíblia Sagrada. E ele diz mais: no livro de Atos dos Apóstolos estão as ações dos apóstolos, não sendo, portanto, um livro doutrinário. A doutrina para os gentios, que são os predestinados de Deus, porém, não tendo sangue judeu, são as 14 epístolas de João. Então você faz uma conta de menos: 66 livros menos 14, qual é a soma? O resultado? 52 livros. Você pega 52 livros da Bíblia, joga fora, porque para você só tem valor o que Paulo escreveu. Só 14 epístolas, incluindo a epístola aos Hebreus. Eu costumo dizer que as epístolas de Paulo são o filtro da Bíblia. Se a palavra pregada não estiver contida nas epístolas de Paulo, não será palavra destinada aos gentios.
Para você, gentio, só vale o que Paulo escreveu. Saiu daí, não tem valor mais nada do que ele escreveu. Quero dizer com isto que só Paulo teve a revelação. Somente ele teve os fundamentos para a igreja gentílica. Ele mesmo diz ter lançado os fundamentos como um excelente construtor. Os apóstolos apóstolos Judas, Tiago, Pedro e João eram pregadores para os judeus. Não tem nada a ver com essas epístolas. Nós que somos gentios não devemos imitar os judeus, uma vez que nós temos uma palavra específica, pois somos gentios predestinados. Este era o mistério que estava oculto há 150 anos, que nós evangélicos não sabíamos. Está no livro Mistério dos Anjos, página 26 e 27, série Crescendo em Graça, volume 11, terceira edição. Meu irmão, uma Bíblia mutilada, que se elimina simplesmente 52 livros da Bíblia e deixa para você como uma Bíblia de 14 livros. Você está me ouvindo e talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez. Você aceitaria isso? Estar ligado a uma igreja que declara abertamente que dos livros da Bíblia você fica apenas com as epístolas de Paulo? Então se trata de uma Bíblia mutilada quando você lê em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda Escritura, repetindo, toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo, que é um escritor apreciado, faz essa posição e diz para Timóteo no versículo 15: tu conheces as sagradas letras desde a tua meninice. Agora, o que nós devemos entender, meus irmãos, é isso: que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento, e não ao contrário, o Novo Testamento interpretado à luz do Velho. É uma regra de hermenêutica. O Velho Testamento deve ser interpretado à luz do Novo, e não o Novo à luz do Velho. Então, quando um preceito moral é repetido no Novo Testamento, por exemplo, você lê em Mateus 22, 37 a 39, perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento. Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, em importância. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Dois mandamentos que são repetidos dentro do Novo Testamento como preceitos morais que significam, que se aplicam a todas as pessoas. Amar a Deus é um princípio moral. Amar o próximo é um princípio moral. Agora, existem preceitos cerimoniais que não servem para nós. Por exemplo, nenhum cristão é circuncidado. Nenhuma igreja exige que qualquer homem que venha se batizar, ele primeiro seja circuncidado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que circuncisão em circuncisão não tem valor nenhum. É um preceito que Deus deu a Abraão, mas que não prevalece para nós, que não fazemos parte do judaísmo natural. Então, irmãos, a Bíblia nos previne sobre o surgimento desses homens que se apresentam com títulos honoríficos, afirmando que recebem orientações especiais da parte de Deus, e nós precisamos ter cautela. Jeremias 14, 14: disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome,
nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração a que eles vos profetizam. Não existe autoridade maior do que a Bíblia Sagrada. Esse negócio de chegar um irmão para você e dizer: eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo aquilo outro. Você se lembra? Profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui está a profecia de Deus para você. E muita gente se engana hoje, se casando, mudando de emprego, mudando de casa, fazendo coisas que alguém lhe soprou no ouvido, admitindo que essa pessoa tem tanta autoridade na Bíblia quanto a própria Bíblia. Você peça um conselho ao seu pastor, mas cuidado com essas formas novas que estão existindo. Ensino decorrente desse entendimento da mutilação da Bíblia, baseado no que nós chamamos angelologia e antropologia. Angelologia é o estudo sobre anjos e antropologia é o estudo sobre os homens. Então diz esse cidadão Miguel Ângelo: anjos que um tempo na existência deles vieram a se tornar homens. Então ele baseando-se no livro de Jó 38, versículo 4 a 7, onde o escritor está contestando aquelas pessoas dos seus dias que faziam perguntas capciosas. Então ele lança, por ordem de Deus, essa afirmação: onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Faz-nos saber se tens entendimento, quem fixou as medidas, se é que sabes, ou quem mediu com o cordel, sobre que foram firmadas as suas bases, quem assentou a pedra de esquina, quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Se aproveitando deste texto, declara que nós, seres humanos, existíamos ou tínhamos uma pré-existência. Se eu lhe perguntasse que idade você tem, você diria: eu tenho uma idade correspondente ao dia que eu nasci. E ele afirma então: não, você tem uma existência pré à sua existência atual. Ele diz: o meu tempo foi em 1953, quando nasci. O meu espírito, este ser angelical, o espírito do homem, o ser angelical, se revestiu de carne, e assim foi com cada um dos filhos de Deus no seu devido tempo. Portanto, em termos espirituais, nós somos anjos. Você sabia disso? Que houve um tempo na sua vida que você viveu antes do seu nascimento aqui na terra. Você viveu há muito tempo como anjo. Ou não sabia? Então dizem: portanto, em termos espirituais, nós somos anjos, os quais Deus permitiu que tivessem corpo. Infelizmente, muitos desconhecem esta revelação e até têm receio de falar a respeito. Veja como é que ele justifica. Infelizmente, muitos desconhecem esta revelação e até têm receio de falar a respeito. Então ele diz a mais: vale lembrar que quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava falando com serafins e querubins. É verdade que quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Deus estava falando com querubins, com serafins? Não, não é verdade bíblica. É só você abrir Gênesis 1, 26 e 27, e você lê lá: e Deus criou o homem à sua imagem. Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, não está dizendo que nós temos natureza divina, mas está dizendo que nós somos seres dotados de atributos que são vontade própria, sensibilidade e inteligência. Somos seres racionais.
E não que temos a divindade e nem tivemos uma natureza ou uma existência conhecida como pré-existência. Jesus sim, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas você e eu não temos essa condição. Diz ele, nós temos uma pré-existência como anjos e, além do mais, temos privilégio de ser revestidos de carne. Portanto, a medida do homem é de anjo. Se você não sabia que você existia como anjo, agora Miguel, anjo, está dizendo que nós tivemos uma pré-existência. E ele então diz, ele acredita que ele ficou tão chocado com o que mesmo ele disse, que ele escreveu: quem é que tem ousadia de falar sobre a tua pré-existência e o teu destino, senão por uma revelação de predestinação? É como se dissesse, o assunto é tão grave, tão estranho, que não foi tirado da Bíblia, mas foi extraído através de uma revelação que ele próprio teve. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, e você vai notar: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Então o homem não foi criado à imagem de querubins, nem serafins, para se justificar que tivemos uma pré-existência como anjos. Aí você abre o livro de João e você vai encontrar no versículo 23 o Senhor Jesus dizendo o seguinte, João capítulo 8 e versículo 23: e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós deste mundo, e eu não sou deste mundo. Então o homem, qualquer ser humano, ele é de baixo. Passou a existir quando? Quando nasceu fisicamente. Coríntios, nós encontramos no capítulo 15 e no versículo 46 e 47, o apóstolo Paulo dizendo: o primeiro homem é da terra, é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Desta também são os terrestres, e qual o celestial também os celestiais. Então o primeiro homem da terra, terreno, não que teve uma pré-existência como anjo. Nós encontramos então na palavra de Deus mostrando que nós todos tivemos início na nossa existência a partir da condição de homens. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo pregou no livro de Atos 17, 26, essa palavra. Ele diz o seguinte: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Então, meu irmão, isso não é verdade que tenhamos tido uma pré-existência na condição de anjos. E esse ensino se parece muito com o ensino do mormonismo. Quem é que veio trazer a notícia das placas de ouro para Joseph Smith? Diz ele que estava deitado na sua cama, seu quarto foi iluminado, de repente, na quina da parede, apareceu um ser angelical. E disse para ele: eu sou Moroni. Então, este Moroni tinha sido um homem que tinha vivido na América e que finalmente recebeu do seu pai Mormon os anais, os registros de toda aquela civilização,
e que agora veio trazer para Joseph Smith o conhecimento desses ensinos 1800 anos depois, não na condição de homem, mas na condição de anjo. Agora Miguel Ângelo inverte, dizendo que nós primeiro fomos anjos, depois nos tornamos homens. Moroni era um homem que se tornou um anjo e veio visitar Joseph Smith. Fazem paralelo nesse particular. Então dizer-lhe essas duas criações, a dos anjos criados todos de uma só vez, dizemos nós, e a criação dos homens, são duas criações distintas. Não há essa mudança de anjo para homem, de homem para anjo. Isso é ensino fora da Bíblia Sagrada. O que é que nos diz a Bíblia também sobre os anjos? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A natureza dos anjos hoje é a mesma. Eles são espíritos ministradores que vêm trazer para nós proteção no trabalho que nós fazemos para Deus e ajudar pessoas a irem a Cristo para receberem a salvação. E eles então falam que estes anjos que tomaram, que eram anjos no passado e que vieram a ser homens, eles eram cerca de 1/3 dos anjos, porque os demais não fazem parte da predestinação. Agora, quando ele declara que 1/3 de anjos que tomou forma humana, que são os predestinados para a salvação, nós nos lembramos do Apocalipse 12, versículo 3 e 4, que diz: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. Não é parecido com essa descrição de que uma parte dos anjos se tornou ser humano e que são as pessoas predestinadas para o céu? E aqui fala dos anjos que no passado se rebelaram e que se tornaram demônios e não anjos. São os que povoam os ares nos dias atuais. Ora, se parte dos anjos se tornaram seres humanos, depois que Adão e Eva se relacionaram como marido e mulher, você encontra então que começou a criação do ser humano. Mas segundo ele, Miguel Ângelo, na verdade, o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 4, quando diz que foram expulsos do jardim do Éden, eles se relacionaram como marido e mulher. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 2 filhos do primeiro casal, Adão e Eva. Miguel Ângelo admite então, ou ensina, que uma parte de anjos eleitos e outra parte são das pessoas que não vão ser eleitas, são pessoas que não estão predestinadas para a salvação. Então houve uma semente predestinada que eram anjos, e aconteceu que o diabo fez sexo com Maria, aliás, com Eva, e desse relacionamento do diabo com Eva nasceu Caim. Logo, Caim era filho do diabo com Eva, e todas as pessoas que descendem desse lado de Caim são pessoas não predestinadas à salvação. Então, se uma pessoa não aceita a doutrina, o ensino de Miguel Ângelo, ele coloca essa pessoa como filha do diabo, porque saiu do relacionamento de
de Eva com o diabo, como se uma criatura espiritual, que é o diabo, fizesse sexo com uma pessoa física, e desse relacionamento nasceu então os que não são predestinados, que são chamados as duas sementes, as sementes dos filhos de Deus e as sementes dos filhos dos homens. Creio dizer na existência de duas sementes, a semente que gerou os filhos de Deus e a que gerou os filhos do diabo, ou seja, a semente incorruptível e a corruptível. Quando Deus permitiu que o inimigo gerasse no ventre de Eva a sua semente, dali nasceu Caim, o filho da perdição. Todos os descendentes de Caim são filhos do diabo, e todos os descendentes de Adão, através de Sete, em quem Deus renovou a sua semente após a morte de Abel, são filhos de Deus. Tanto os semitas, que são judeus, quanto os da casa de Jafé, que são os predestinados, de origem gentílica. Então Deus permitiu, escute só, irmãos, que no ventre de Eva fosse depositada a semente da perdição, significando que uns seres humanos, quando nascem, eram anjos, estão predestinados para a salvação. Outros, resultado desse relacionamento de Eva com o diabo, são os filhos da perdição. Quem é predestinado para a salvação não se perde mais, mas quem é predestinado para a perdição também não se converte. São as duas sementes, uma de anjos e outra do relacionamento de Eva com Satanás. Qualquer pessoa que recusa a sua palavra é considerada então uma semente maldita, que não tem possibilidade de salvação. Primeira vez que eu li essa história, eu li no livro do escritor Sun Myung Moon, que escreveu o livro Princípio Divino da Igreja da Unificação, que ele fala de dois tipos de pessoas, um do relacionamento de Eva com Satanás e outro do relacionamento dela com o próprio marido Adão. Então aí está a origem desta revelação que Miguel Ângelo tem e que ele mesmo considera tão estranha que ele acha que não há possibilidade de alguém pregar tanta novidade como ele mesmo está pregando. Nós temos em seguida aqui, uma vez salvo para sempre. E ele então ensina: todos nós, mesmo eleitos e salvos para sempre, temos capacidade para voltar a fazer coisas más e até cometer pecados e delitos, pois em nós há um potencial para o pecado, que é a carne. A carne tem paixões e vícios, hábitos mundanos e insubmissão às leis do Espírito. E ele continua dizendo: há atitudes de rebeldia em algumas pessoas já salvas. É a carne falando mais alto que o Espírito. Quando Deus toma alguém por filho, se este deliberadamente pecar, não perderá a filiação nem a salvação. Deus o disciplinará, a carne pode se corromper, mas o Espírito está perfeito, completo e abençoado. Ensino tirado da Conhecendo a Graça e a Verdade, página 29, 35, 39 e 40. Somos salvos, sempre salvos. E ele continua dizendo: se agirmos então deliberadamente em pecado, não tem problema, porque já que ele foi salvo, é salvo para sempre.
Agora você abre a Bíblia Sagrada no capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 26 a 31, o escritor diz assim: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício mais pelo pecado, mas uma certa expectação terrível de juízo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém ali de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor o que pisar o Filho de Deus, e tiver por pano o sangue com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aqui está dizendo no livro de Hebreus, de uma pessoa que se diz salva, peca deliberadamente, propositadamente, admitindo para si, uma vez salvo para sempre, não tem problema. Ora, a Bíblia diz ao contrário: se você pecar deliberadamente, já não resta outro sacrifício pelos pecados. Então, podemos, como crentes, às vezes pecar involuntariamente, mas pecar deliberadamente, propositadamente, é uma situação que leva a um estado sem possibilidade de retorno. Ele diz mais ele na coluna sobre predestinação: a salvação não é para quem quer, a salvação é para quem Deus escolhe independentemente da vontade humana. Isso ele ensina nesses livros dele. O homem tem que se submeter à soberania de Deus. A salvação não é para quem quer ser salvo, mas é para quem Deus já predestinou para a salvação. Citando o livro Conhecendo a Graça e a Verdade, página 33. Olha, irmãos, a Bíblia declara que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não quer que alguns homens se salvem. Ele quer que todos os homens se salvem. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz o Tito capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quando você sai para pregar o Evangelho, você encontra a ordem de Jesus de Marcos 16, 15 e 16: ide, quando pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, o homem criado por Deus não tinha livre-arbítrio. Quando Deus disse para Adão: de todos os frutos das árvores comerás livremente, mas a que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia que comer certamente morrerás. Se o homem não tivesse o livre-arbítrio para decidir e fosse criado como um robô autômato, ele nunca teria comido do fruto. Mas usando de sua liberdade, a mulher tomou do fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu também. Agiram com liberdade, tomando uma decisão contrária à vontade de Deus. Quando você sai para pregar, você se lembra de Deuteronômio 30, 19 e 20: eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, amando ao Senhor teu Deus e te achegando a Ele. Então cada pessoa de per si, criada à imagem de Deus, respeitando a soberania de Deus, ele pode crer ou recusar a mensagem do Evangelho. Deus propõe, o homem aceita ou recusa. De modo que uma pessoa, ela predestinada para a salvação, segundo o entendimento de Miguel Ângelo, mesmo que ela peque deliberadamente, ela não perde a salvação. Você encontra em toda a Bíblia Sagrada recomendações específicas para que o crente vigie, ore, para que não venha cair.
Há advertências contínuas na Bíblia Sagrada nesse sentido. E por que essas advertências? Para que não venhamos a transigir na vida cristã. Concluindo o que já foi falado nesta noite, nós somos deuses, segundo o entendimento deste escritor Miguel Ângelo. Há membros do povo de Deus dizendo que o Salmo 82 é dos mormons, mas eu quero dizer que este salmo é nosso. Salmo 82, 1, 6, Deus assiste na congregação divina. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ele nos criou para nos portarmos como deuses, ou seja, tendo a imagem e semelhança dele. Ministério como Ministério dos Anjos, página 61. Então ele está dizendo que nós somos deuses. O que Deus diz, na verdade, no Salmo 82, é que os juízes de Israel, eles tinham direito de vida e morte sobre os que erravam. Podiam determinar absolvição ou condenação. E eles, com essa autoridade, podiam então levar pessoas à morte. E assim tinham uma autoridade, eram investidos de uma autoridade que era de Deus no sentido de ordenar a morte ou não. Então Deus dá vida, Deus tira a vida. Porém, este salmo nos está dizendo que nós somos deuses dentro da condição própria de Deus. Os atributos de Deus são onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Qual o ser humano que pode admitir para si mesmo que ele é um Deus nessa forma de pensar? É uma doutrina oriunda do mormonismo. Como você é, Deus foi. Como Deus é, nós seremos. É um slogan pregado pelo mormonismo. E como foi dito aqui nesta noite, essa teologia da prosperidade entra nesse caminho de proclamar a divindade do homem. E isso é uma forma errônea que a Bíblia não tolera. Eu tenho aqui uma anotação da teologia da prosperidade, Charles Capps, que diz, analisando o texto de Gênesis 26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A palavra semelhança no original hebraico significa exata duplicação de uma espécie. Adão era uma duplicação exata da espécie de Deus. E cada ser humano que vem de Adão também é uma duplicação da espécie de Deus. Com isto dizem eles, sois deuses. Mas o que diz a Bíblia, embora você possa ter essa pretensão de dizer que sois deuses, na verdade como homem morrereis. Então a Bíblia encerra um tipo de ironia de algumas pessoas soberbas que, por exercer um determinado cargo de relevância, admitem que são poderosos, que podem se colocar na posição de Deus. No entanto, a morte pode surpreendê-los e eles perdem essa empáfia, esse orgulho, essa soberba, porque na verdade nós somos apenas homens e não deuses. São esses ensinos contra os quais nós precisamos estar prevenidos para não cair no erro desta seita que se apresenta como igreja evangélica.